Agostinho de Hipona, de 354 a 430 d.C., que fará uso de tal expressão dentro apenas do âmbito religioso, dissidente do cristianismo estatal, do qual o grande filósofo e teólogo latino faz parte. Então aí surgindo, né, esta igreja institucionalizada, né? Então você tem primeiro a situação em que a igreja estava espalhada, em que ela não tinha uma organização central. Depois começaram a surgir organizações, inclusive houveram 4 sés apostólicas importantes, a de Jerusalém, a de Antioquia, umas 5 pelo menos, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma, e havia ainda uma outra que não me recordo agora, mas houveram essas 5 sés apostólicas, houveram 4 depois da queda de algumas delas, e depois foi se estreitando mais para uma supremacia de Roma, e assim a igreja começa a ter um caráter mais institucionalizado. Então seita será um grupo que está fora desse grupo institucionalizado, mas não necessariamente apenas isso, mas sim um grupo que destoa do outro, né? Um grupo que adota ideias divergentes em relação ao outro. Então você tem uma definição mais ampla e outra mais específica a partir de Agostinho de Hipona. Como toda língua é dinâmica, pode ter o sentido de uma palavra ou uma totalidade ampliada, restrita ou mesmo cessar sua completa existência. Dentro de seu desenvolvimento, é óbvio que com a palavra seita não seria diferente. Hoje o termo continua tendo um sentido estritamente pejorativo quando usado dentro do contexto religioso a partir de uma ótica cristã. Vejamos a seguir os contextos das 9 referências neotestamentárias em que a palavra haereses é mencionada. Ele vai dar alguns exemplos, tá? Mas eu quero ler essa última parte aqui na página 44, divisão das chamadas seitas. As seitas são classificadas não por cosmovisões, mas se enquadram em um conjunto de características comuns que as dividem em 4 blocos, pelo menos 4 blocos aqui na Manual de Defesa da Fé da FTB, tá? Pseudo-cristãs são grupos advindos do cristianismo, mas que rompem com a ortodoxia em suas doutrinas centrais. Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons e Pentecostalismo unicista. Então temos aí as chamadas pseudo-cristãs, porque negam aspectos centrais da doutrina que é compartilhado por todas as igrejas ortodoxas, tá? Então esses grupos são heterodoxos e são pseudo-cristãs, mais especificamente, porque tem muitas características próximas do cristianismo, inclusive vieram de dentro deles, mas negam doutrinas centrais, acerca da triunidade divina, acerca da salvação somente através de Cristo, acerca do Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito Santo, por exemplo. Então temos aí essas doutrinas importantes. Pseudo-cristãs, também orientais, são grupos advindos principalmente das grandes religiões hindu-budistas e do extremo oriente, Hare Krishna, Seishonoye, Igreja da Unificação, o representante está aí, o Sun Myung Moon, tá? Ocultistas são grupos cujo fundamento doutrinário se baseia no suposto contato com os espíritos desencarnados, entre aspas aqui, elementais ou entidades espirituais de supostos falantes superiores, entre aspas também, bruxaria, ou Wicca, o movimento Wicca, que é um ressurgimento, né, dessa bruxaria ligada a culto da natureza, a animismo, esse tipo de coisa, tá? Espiritismo, satanismo também. E agora também as secretas. Então, ocultistas, pseudo-cristãs, orientais, ocultistas e agora secretas. São grupos divididos por níveis de progressão espiritual, cuja doutrina somente é conhecida pelos iniciados de cada grau, por eles alcançado. Temos Rosa Cruz e maçonaria, né? Principalmente dentro desse grupo de secretas, né? Secretas de certa forma, né? Grupos discretos, como outros gostam de dizer. Que você tem uma seita que se chama de secreta, mas você vai na São Joaquim ali, tem um templo gigantesco dela. Então não é tão secreta assim, né? Mas é um grupo discreto. Então você tem será necessário uma iniciação. Para essa iniciação, tá certo? O comprometimento, certos
vamos dizer assim, certos pactos, certas alianças, né, onde você promete segredo em relação àquilo que é revelado, e progressão nesse crescimento de confiança para que você possa avançar para graus superiores, onde você vai paulatinamente participando da revelação de certas verdades ocultas ali, e que vão então te diferenciar em relação aos graus de iniciados, tá? Vai te colocando num patamar de conhecimento maior em relação aos segredos daquela organização. Então você tem aí maçons e Rosa Cruz, tá? Dentro desse grupo. E aí, voltando aqui para o nosso material, ainda na página 5, antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15, conforme Almeida Revista e Corrigida. O apóstolo Pedro, na metade do primeiro século da igreja, nos escreveu sobre o caráter apologético que os cristãos deveriam ter frente a qualquer pessoa que busque a razão de nossa fé. Pronto, então, disso aqui a gente entende qual é o posicionamento. Então, a apologética, já vi isso sendo esclarecido em canais como CACP, tá certo? ICP, né? Inclusive um programa do César Cavalcante. Seria desnecessário ter um grupo de apologética se a igreja se comprometesse com aquilo que é sua obrigação, que é conhecer a doutrina, conhecer, né, a sua fé de forma correta, de forma ampla, profunda, e fazer a necessária apologia dela, tá certo? Contra esses grupos sectários, esses grupos heterodoxos que as atacam. Mas devido a esta falha, devido a esta falta de comprometimento, então faz necessário o desenvolvimento de certos grupos que estude mais detalhadamente em relação a essas diversas manifestações religiosas, que sistematize as respostas da Sagrada Escritura e assim possa estar trabalhando nessa defesa. E esses grupos que são constituídos, em vez de serem apoiados pela igreja de modo geral, o que tem sido visto ainda é ou um desprezo, tá? Ou até uma retaliação, ou até vamos dizer assim, uma atitude hostil. Então, infelizmente, muitas das lideranças manifestam uma certa hostilidade a esses grupos que trabalham com a apologética, fazendo a defesa da fé cristã e alertando a igreja quanto aos enganos, quanto aos equívocos, quanto a todo o engodo, né, desses líderes e esses propagadores dessas religiões heterodoxas. Então, muitas das vezes, quando um irmão ou uma irmã se dispõe a estudar mais detalhadamente, fazer essa defesa e entrar no embate contra esses representantes de seitas e contra essas organizações que estão presentes nas mídias, na televisão, no rádio, na internet, quando eles assim se propõem, em vez de receberem o devido apoio das igrejas, né, dos líderes das grandes igrejas, muitas das vezes eles são ignorados, são atacados. Então isso é muito grave, isso é um atentado contra aquilo que Pedro deixou muito claro na sua carta, de que é necessário que apresentemos com tranquilidade a razão da nossa fé, tá ok? Então, prosseguindo aqui na página 7, diz: definição, conceitos e aspectos históricos. Começamos a ver algumas definições aqui, né? Pseudo-cristãs, tá? Ocultistas, pseudo-cristãs, orientais, ocultistas, tá? E secretas. Começamos a ver aqui algumas definições, vamos ver outras aqui. Inclusive eu vou, como já vai começar a falar em definição, deixa eu já pular para outro quadro aqui. O que é heresia, por exemplo, tá? Do latim aeresis, por sua vez do grego aieresis, tá? Escolha ou opção, de modo geral, né? Então ela vai ter uma aplicação mais específica a partir do uso que Agostinho de Hipona faz, tá? Mas de modo mais geral, ela é apenas uma escolha, não necessariamente uma escolha ruim, mas é uma escolha, uma facção, uma divisão, uma outra forma de pensamento, tá? A doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema, ou de um ou mais credos religiosos que pressupõem um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo conforme a verdade dessa doutrina.
A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos ou outros. A quem funda uma heresia dá-se o nome de heresiarca. Então tem a fonte aberta aí, que é a fonte da Wikipedia, tá? O termo apologia em grego vem da palavra apologia, que significa defesa verbal ou discurso em defesa. Essa definição abre-nos um caminho a ser percorrido, buscando responder algumas questões sugestivas desse tema, tais como: quais discursos são levantados por aqueles que distorcem ou até alteram a ortodoxia? Os que assim fazem pertencem a quais grupos religiosos? Quais as características que facilitam identificar tais grupos? Outro termo comumente utilizado no estudo de apologética cristã é a palavra heresia, que se deriva da palavra grega haeresis, e significa escolha. Por que ele põe esse H aqui, tá? No texto em português? Para produzir o que este dois sinais aqui, que eu acho que é espírito ou aspirado, aqui em cima do iota, tá? Do grego, esse iota, esse aspirado aqui, tá? Ele, para ser transliterado para o português, eles colocam um H, tá? Para a direção de haereses, tá? Então, somente para esclarecer, porque ali está como latim, né? Que se deriva da palavra grega haerese, significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, latim secta, doutrina, o sistema que diverge da opinião geral e é seguido por muitos, por efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é um ato de um indivíduo, de um grupo, afastar-se do ensino da palavra de Deus ou daquilo que é conforme a ortodoxia, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, né? Que não é contra ela, que não a distorce, que não a manipula. É adotar ou divulgar as próprias ideias ou ideias de outrem em matéria de religião. Geralmente é um grupo não ortodoxo, esotérico, do grego esotéricos, significa peculiar. Então você tem um contraste de esotérico e exotérico, tá? Então esotérico é para dentro, é fechado, somente os iniciados. Exotérico é para fora, é algo que está externo, tá? É aberto para todos. Então o termo haerese aparece no original em Atos 5:17, 15:5, 24:5-14, 26:5. Então tem bastante referências aqui. Strong define essa expressão como uma opinião, autoescolha, uma seita religiosa ou filosófica, discórdia ou contenda. E aí outras definições do teólogo, né, Raimundo Oliveira. É isso, Raimundo Oliveira. Surgimento das seitas é uma profecia escatológica. Isso aqui já vimos. Então as heresias e as seitas foram profetizadas nas Sagradas Escrituras. Então o Senhor Jesus nos deixou muito alerta quanto à realidade do surgimento de falsas ideias. Inclusive Pedro nos diz que constituirão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então o que você compreende disso? Doutores em conformidade com as suas próprias concupiscências. Concupiscência, desejo irrefreado da carne, tá? Então você tem doutores que estão em conformidade com essas suas concupiscências, que as justificam com argumentações. E essas argumentações muitas das vezes são distorções da verdade da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura condena a prática do homossexualismo, por exemplo, né? Ela diz que é um pecado, né? A Sagrada Escritura é contra essa prática. E aí surgem hoje pessoas como, infelizmente, né, grandes representantes da igreja que durante muito tempo foram respeitados e que hoje são abertos defensores dessa prática. Mas eles não estão em contradição com a Sagrada Escritura? Sim, mas eles argumentam, tá certo? Eles manipulam, eles supervalorizam determinados movimentos em detrimento das verdades bíblicas e relativizam as Sagradas Escrituras. Vão dizer que não é bem assim, que era uma afirmação arcaica, que precisa ser atualizado, como outro, né, veio também a expressar. Então você tem hoje pessoas que eram grandes líderes, grandes representantes, eram seguidos por muitos, mas que hoje, da perspectiva ortodoxa, estão apostatados e estão defendendo heresias, ok? E são então pessoas que distorcem a verdade das Sagradas Escrituras. E aí temos doutores conforme a sua própria concupiscência.
para justificar todo que é tipo de prática e de pecado, mesmo que a Sagrada Escritura não abone, mesmo que a Sagrada Escritura condene. Tá? Então você tem esse tipo de situação que hoje você mesmo, na atualidade, nós temos contato com isso, temos visto isso diante de nossos olhos. Tá? O apóstolo Paulo é enfático ao expressar, página 9, mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, conforme eu mesmo acabei de falar, por obedecerem espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia, tá certo? Pelo fingimento, pela falsidade dos que falam mentiras, que têm caracterizado, que têm cauterizado a própria consciência. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. Paulo orientando o seu pupilo, né, Timóteo, seu filho na fé, com relação ao surgimento desses falsos, né, pastores, falsos líderes, desses que cauterizaram sua consciência, ou seja, sua consciência não é mais sensível à voz do Espírito, sua consciência está congelada, tá certo? Está morta, não é mais suscetível à influência do Espírito Santo de Deus, e eles agora usam todo o seu poder argumentativo para defender essas mentiras, defender essas práticas, mesmo sendo elas condenáveis a partir da perspectiva bíblica. Temos então esses que são heresiarcas, produtores então dessas heresias, e essas heresias serão alimento para o surgimento de seitas. Então essas seitas se destacarão da igreja que anda conforme a ortodoxia da palavra, conforme, né, a verdade da Sagrada Escritura, e seguirão num outro rumo, inclusive se tornando exclusivistas e condenando todos os demais, como pessoas enganadas, pessoas iludidas, pessoas que estão fora da verdade, como alguns grupos nós conhecemos que fazem esse tipo de afirmação, certo? Que são exclusivistas, entendendo que só eles são salvos, ou só eles têm a verdade, só eles entendem a Sagrada Escritura. Então você tem essas diversas situações, tá? O horário já está avançado. Eu vou começar aqui o capítulo 1 e a gente vai seguindo até ao máximo que puder. Vamos lá. E aí, próxima aula a gente dá sequência. Então temos aqui heresia, deixa eu colocar também a ortodoxia. Aqui, ó. Do grego ortodoxos, conjunto de doutrinas oriundas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os cânones e concílios da igreja. Tá? Então você tem uma definição que leva em consideração inclusive muitas afirmações de concílios, como por exemplo credo apostólico, credo niceno-constantinopolitano, ok? Então credos importantes que fazem afirmações doutrinárias que sintetizam a verdade bíblica, tá certo? Então você tem essas afirmações. Ortodoxo ou verdadeiro, certo? O que se acha de acordo com a palavra de Deus e com os cânones e concílios estabelecidos pela igreja. Fonte dicionário Claudionor Corrêa de Andrade, recomendo a todos, dicionário excelente. Conceitos e aspectos históricos identificando as seitas. Vamos lá. Primeiro um texto aqui de Norman Geisler. Norman Geisler é excelente, tá? Norman Geisler é excelente. Página 11. Vamos lá. É isso? Página 11. A igreja não tem ido ao encontro das mais profundas necessidades das pessoas e não tem oferecido a elas o sentimento de fazer parte, de pertencer. A falha da igreja é ampla e profunda. Isso tem facilitado o florescimento das seitas. Inclusive, isso abre margem para certas propagandas e certas promessas que muitas dessas seitas fazem para alcançar pessoas fragilizadas. Inclusive, muitas das práticas das seitas o termo que estava na minha boca aqui agora, eu já ia falar. É uma prática quando você está, que é vulgarmente chamado de pescar no aquário dos outros, né? Eu vou me lembrar. Então, as seitas geralmente buscam adeptos dentro de outras igrejas, tá? Proselitismo, tá? Então as seitas elas vivem muito disso, vivem muito de proselitismo. Inclusive adventistas são
campeões de proselitismo. Eles têm um manual de proselitismo, tá? Como evangelizar batistas, como evangelizar pentecostais, como evangelizar wesleyanos, essa galera. Então eles sentaram para pensar um meio de enganar wesleyanos, enganar batistas, enganar pentecostais. Eles de fato são campeões de proselitismo. Eles se ufanam de receber na sua igreja pessoas que vêm dessas igrejas, rebatizar elas, tá? Fazer uma lavagem cerebral, fazer com que ela negue tudo aquilo que até agora ela havia professado, tá? Então como é que você pode entender que uma igreja dessa é uma igreja irmã, igreja adventista do sétimo dia, que está enfiando a faca nas suas costas? Como é que você entende que uma igreja dessa é uma igreja irmã? É mais honesto um testemunho de Jeová que olha na sua cara e diz que você já está errado, logo de cara, tá?